E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre interfaces. Antes de você fechar o vídeo achando que interface não é importante, saiba que lá no início eu também achava que interface não era importante. Eu pensava, mas para que eu vou usar uma interface quando eu posso utilizar uma classe, já que a classe é muito mais robusta, eu posso colocar coisas, né, propriedades, métodos, etc. Algo que realmente faça alguma coisa, ao invés de só criar a interface, que seria mais ou menos uma casca de alguma coisa. Então não cometa o mesmo erro que eu cometi. A interface ela é muito importante. Não sei se dá para colocar ordem de importância, mas ela poderia até ganhar das classes. E eu vou mostrar para vocês algo muito interessante das interfaces, que ela foi relativamente nova. Quando as interfaces entraram no C# lá desde o início, óbvio, elas não eram utilizadas dessa forma e hoje em dia elas têm essa propriedade. Para quem está caindo de paraquedas, eu vou fazer uma rápida introdução sobre interface, só falar basicamente o que é, para que serve, mas tem um vídeo completo, então eu vou deixar linkado aqui, tá passando no card aí. Assiste lá, ou antes ou depois. Você não precisa necessariamente já ter assistido aquele, mas é interessante para ter mais conhecimento aí dessa ferramenta. Então, para quem caiu de paraquedas, a interface ela é basicamente assim a cara da sua classe. A gente costuma utilizar o conceito de contrato, seria aquilo que algo que vai utilizar a sua classe está esperando. Então, se a sua classe tem, só para ficar fácil, um método que recebe um inteiro, devolve um inteiro, então a interface da sua classe é essa, ter ali um método com o nome que você der, que recebe inteiro, devolve inteiro. E tudo que utilizar a sua classe vai estar esperando essa interface. O que eu quero dizer é que uma classe tem uma interface, mas uma interface não é uma classe. Então assiste o vídeo para vocês entenderem melhor lá, aquele vídeo sobre interfaces, mas vocês têm que saber isso. Interface, o que a gente está fazendo aqui, que é basicamente lidar com interface, é fazer um acordo, falar assim, olha, eu vou te mandar alguma coisa, qualquer classe, pode ser qualquer classe, mas que vai ter esta cara aqui, e aí vocês vão receber uma interface, beleza? Mas vamos lá pro assunto do vídeo de hoje. Tá aqui o código, vocês vão conhecer à medida que eu vou mostrando para vocês, mas vamos focar nesse primeiro momento aqui, ó. Public Interface iConnection. Então eu estou criando aqui uma interface chamada Connection. O i aqui em geral a gente ignora, porque vocês estão vendo que o i vem de interface. Uma interface padrão, vamos chamar assim, ela é dessa forma, ela apenas descreve as coisas que serão implementadas por quem implementar a interface. Então o que eu estou dizendo? Que se alguém quiser seguir esta interface chamada iConnection, ele precisa ter uma propriedade chamada string de conexão, que só vai ter o get, e um void conectar, que não recebe nada. Então qualquer coisa que implemente isso precisa ter esses dois itens aqui. A gente vê que aqui embaixo está dando erro, ele já mostra, não implementa o membro da interface conectar. Por quê? Eu criei string de conexão, mas não coloquei o conectar. Já aqui embaixo, ó, eu tenho, então tá tudo certo. Eu criei string de conexão, criei o conectar. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, a partir do C# 8, a gente pode colocar comportamento dentro da interface. E esse comportamento vai ser levado para tudo que implementar ela. Seria basicamente o que faz uma classe. A classe, quando eu crio um método nela e eu crio uma classe filha desta que eu criei primeiramente, essa classe filha herda o comportamento da classe mãe, da classe pai. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Repare que deixou de dar erro aqui porque não precisa mais implementar o conectar, porque o conectar já tem um comportamento padrão. Então eu não sou obrigado a fazer. E o que vai acontecer é que quem implementar connection, como a nossa classe conexão SQL aqui, já vai ganhar o conectar embutido. Mas tem um truquezinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Então agora a gente já viu que temos a classe conexão SQL que implementa a interface connection e por consequência recebe aqui um conectar que faz isso aqui. Simplesmente escreve um conectando. Beleza, estamos nessa parte aqui. Então eu implementei no conexão. Agora eu vou utilizar o meu conexão SQL. Olha lá, criei um conexão SQL e estou dando um write line aqui no string conexão. Então ele vai vir, ele sabe que precisa ter e automaticamente ele vai receber aqui o conexão SQL. Vamos só rodar isso para vocês verem. O resultado está aqui, normal, conexão SQL. Tá, mas e o conectar que você disse que ia ter, porque ele está herdando do iConnection? Então vamos tentar utilizar ele aqui, ó. Conexão SQL.conectar. Erro. Conexão SQL não contém o conectar.
Mas você falou que ia herdar. Realmente, ele herda. Mas existe o que eu falei ali, que era como se fosse um truquezinho. Existe aqui uma questão semântica. Quando eu criei o Conexão SQL, que eu utilizei, eu disse, olha, ele é da classe Conexão SQL. O compilador não vai utilizar estes métodos herdados, entre aspas, porque ele não herda, né? Porque ele não é uma herança, mas é só para ficar fácil, herdados da interface. Ele só vai reconhecer que possui esses métodos herdados da interface se você declarar que esta variável é do tipo da interface. Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, eu tenho que falar que o meu Conexão SQL aqui em cima, ele é do tipo iConnection. E aí você pode ver que agora ó, funciona aqui. Eu vou rodar para vocês verem. Mas antes disso, ó, então eu declaro uma variável dizendo esta variável vai ser do tipo da minha interface, que no caso é Connection. E na hora que eu instancio, porque eu não posso instanciar uma interface, eu vou instanciar uma classe que implementa essa interface. Então olha lá, ó, Conexão SQL aqui em cima é esta classe que implementa o iConnection. E aí se eu rodar agora, vocês vão ver que ele acha o conectando. Então o que ele fez aqui? Ele chegou nessa variável, que ele sabe que é do tipo iConnection, olhou a classe, não encontrou, logo deve estar na implementação, que é iConnection. Então ele foi lá na interface implementada iConnection e achou conectar e aí executou o que está aqui. Então essa é uma forma de você poder criar uma classe, entre aspas, herdando de múltiplos outros lugares. Eu digo entre aspas porque a gente sabe que não dá para herdar de mais de um lugar. Herdar é estritamente falar que é uma classe que herda de outra classe. Só pode uma classe herdar de uma classe. Mas e se eu quiser, entre aspas, herdar, ou seja, pegar um comportamento de vários outros lugares? Aí você usa interface. Porque assim como eu tenho aqui a interface iConnection, eu podia ter uma outra interface aqui e implementar ela aqui, colocando minha outra interface. E se essa minha outra interface tem um comportamento, o meu Conexão SQL também vai herdar este outro comportamento. E aí a gente consegue pegar comportamentos de vários lugares e mesclar tudo dentro de uma classe só, usando a interface. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, e antes de mostrar isso, eu já peço que se estiver gostando desse assunto, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo, olha, não conhecia tão bem a interface, ou não sabia que a interface dava para colocar comportamentos nela, para você herdar, realmente escrever algum código. Então deixa um comentário que isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E o que eu quero mostrar para vocês é que você pode sobrescrever este comportamento que veio lá da interface. Então, mais uma vez, ó, eu tenho conectar aqui do iConnection. Eu criei a minha conexão MySQL e falei que ele implementa a interface iConnection. Automaticamente ele herdaria o conectar. Só que o que eu resolvi fazer? Passar por cima. Fala, não, eu quero que você, ao invés de fazer isso aqui, se conectando, que você escreva o conectando ao MySQL. Agora, o que acontece? Se eu mudar isso aqui para MySQL e executar, você vai ver que o conectando mudou. Então agora ele está pegando o conectar que está dentro da classe. E aqui acontece algo aí que vocês devem deixar na cabeça. Repare que antes, ó, vamos aqui no Conexão SQL, não tinha um conectar na classe, tinha um conectar só que veio da interface. Então eu precisei declarar como iConnection, lá em cima, ó, iConnection, senão ele não achava. O MySQL ele faz diferente. Eu implementei dentro da classe. Então neste caso aqui eu não precisaria declarar ele como iConnection. Eu posso, tanto que eu fiz e funcionou. Mas neste caso eu poderia dizer, ó, é um conexão MySQL mesmo. E aí você vê que conectar aqui ele não dá erro, ó, ele acha conexão MySQL conectar. Para não deixar aí a confusão na cabeça de vocês, é só você pensar. Se eu declarei como classe, ó, conexão MySQL, nome da minha classe que está aqui embaixo. Se eu declarei como classe, o comportamento, o método, propriedade, etc. precisa estar dentro da classe. Diferente
se o comportamento estiver direto na interface. Se estiver direto na interface, como o conectar que está aqui, mas não tem aqui no conexão SQL, então não adianta eu declarar como conexão SQL. Ele não vai achar, porque aqui dentro dele não vai achar. Então ele só vai achar se estiver dentro da própria classe. Se estiver no nível da interface e ele estiver herdando, aí você precisa declarar como interface. Isso aqui também não é para vocês usarem a torto e a direito. Vocês têm que pensar. Pensa sempre na questão de semântica. O que eu quero dizer com isso? É você pensar, o que eu estou mexendo agora? Eu espero uma conexão específica, por exemplo, uma conexão com MySQL, uma conexão com SQL, ou espero qualquer coisa que implemente a interface de conexão. Porque se puder ser qualquer coisa que implemente uma interface de conexão, aí você deve mirar mais na interface. Em geral, é sempre melhor você focar na interface. Porque a classe pode vir a mudar e a interface você consegue manter a mesma. Você consegue alterar uma classe inteirinha, mantendo ainda algumas coisas da interface anterior. E aí você não quebra esse código. Então, lembra o que eu falei, dá uma olhada no outro vídeo de interface que lá eu abordo mais a interface. Então é importante que você tenha aqueles conceitos lá bem aí frescos na sua cabeça e depois você parte para isso daqui que também é uma ferramenta muito importante. Eu acho que o principal daqui é você ter essa forma de você conseguir implementar diversas interfaces trazendo diversos comportamentos. Isso funciona meio que como uma herança múltipla que a gente não tem no C#. Beleza? Mas por hoje foi isso. Já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal e vejo você no próximo código.